querida, que a paz do Senhor Jesus esteja com seu coração. Estamos na segunda parte da nossa live, da nossa manhã com a palavra, e estamos juntos meditando aí com base no livro de Números, no capítulo 20, falando sobre essa temática, fortalecendo o coração. E eu estou mostrando aqui esse momento da vida de Moisés, em que ele perde Miriam, que é a sua irmã, e tem que lidar com essa pressão por parte do povo. E como eu disse antes, é nesse momento em que Miriam morre que surge essa pressão. Então eu disse anteriormente que eu não sei como você consegue, olhando para o texto, ver, mas ao olhar para o texto, parece que essa falta de água e a morte, elas estão casadas. Miriam morre e revela-se essa falta de água. E aí diz o texto que o que acontece é que o povo se volta contra Moisés. Se volta contra Arão. E nesse momento que eles revelam-se revoltados, Moisés, que agora precisa fazer alguma coisa, ou ver Deus fazer alguma coisa, vai ficar posicionado diante de Deus. Porque aqui é o momento em que ele, Moisés, não tem o controle. E falar de Moisés é interessante. Eu disse para vocês aqui em outro momento, Moisés aparece como um homem cuja sensibilidade espiritual era muito grande. Tanto é que no capítulo 24 do Êxodo, ele ficou dentro da nuvem de Deus, na comunhão que o Senhor, naquele momento, um tempo de comunhão que o Senhor chamou para ter. A Bíblia diz que esse Moisés também, em Êxodo 33, ficou ali na fenda de uma rocha, numa comunhão tremenda com Deus. A Bíblia dá testemunho, por exemplo, em segundo lugar, que Moisés era alguém que tinha uma ousadia também muito grande. Ousadia esta que o fazia, em muitos momentos, fazer desafios ao povo, quando algumas pessoas murmuravam contra ele, que não estavam ali encaixados com o que Deus determinou para o dia. Isso, por exemplo, você pode ler em Números capítulo 16, porque Deus vai entrar para dar algumas orientações, mas quem vai oferecer uma sugestão para a ação de Deus é Moisés. É Moisés. E isso é uma atitude ousada, assim como ele também disse diante de Deus, Deus, tu não vais atacar esse povo, nem destruir esse povo, não. Não vais destruir o povo, não. Deus disse, Moisés, mas eu acabo com todo mundo e aí eu levanto um novo povo através de você. Ele disse, não, Senhor. O Senhor não vai mexer. É uma ousadia que ele tinha muito grande. Também nós percebemos em Moisés muito daquilo que se chama, a partir da palavra, na essência real da palavra, temor. Ele sabia que não podia passar um limite ou dos limites com relação a alguma coisa que envolvesse uma ordenança, uma orientação e uma instrução de Deus. Por isso a Bíblia diz que fez Moisés ou fazia Moisés tudo conforme Deus determinava. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse Moisés, aqui, carregado de experiências profundas, é um homem carregado de experiências profundas. E ele está liderando o povo. Claro que ele sabe que muitos não estão ali considerando a sua liderança, inclusive muitos estão aqui murmurando. Mas ele é alguém que se estabelece nessa caminhada do deserto como um grande líder. Mas ele como líder é testado. Ele como líder é provado. Ele como homem crente é provado.
E a prova dele vem na perda de Miriam e na falta de água. Quando alguém se coloca contra ele e quer resposta. Só que nesse momento aqui, Moisés, cujo nome significa, segundo entendemos, tirado das águas, que eu quase sempre prefiro dizer que esse Moisés, mais do que tirado das águas, ele foi tirado do sangue. Porque quando ele nasce, é um momento em que muitas crianças morrem. E ele foi uma das que ficou livre da morte, pela atitude da sua mãe e o cuidado de Deus. Mas ele é chamado de tirado das águas. E aí imagina esse Moisés que estendeu uma vara na direção do mar e que a Bíblia dá testemunho que o mar abriu. Você pega esse Moisés que tentam tirá-lo do caminho da história, mas que está presente a partir do livro eterno de Deus, que é a palavra. Ele agora, esse Moisés que estendeu a vara para o mar e o mar abriu, ele agora olha e vê uma necessidade de água e ele não sabe o que fazer nessa necessidade de água. Ele vê essa necessidade de água e não sabe como agir. Ele vê essa necessidade de água e não sabe como resolver essas questões. Ele vê essa necessidade de água e ele agora tem que esperar uma intervenção de Deus. Porque Deus, por algum momento, deixou as coisas fugirem ou saírem do controle dele. Se você olhasse para a movimentação de Moisés, a partir do Êxodo e do livro de Números, se você olhasse para a movimentação de Moisés, a partir do livro do Êxodo e do livro de Números, você diria que é uma caminhada para a Terra Prometida, onde as coisas vão acontecendo naturalmente. Mas quem olha o livro de Deuteronômio vai perceber algo. O livro de Deuteronômio, por exemplo, vai deixar claro que as coisas não acontecem aleatoriamente, fora de uma programação. Se você pegar o livro de Deuteronômio, apenas os primeiros versículos, e claro, todo o livro de Deuteronômio, mas se você pegar esses primeiros versículos aqui, você vai perceber. O texto diz, Deuteronômio capítulo 1, eu vou ler. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Arabá, de fronte do Mar Vermelho, entre Parã, Tofel, Larã, Hazerote e Dizab. Verso 2. Onde jornadas há, desde Horebe, caminho do monte Seir, até Cades Barné. Aconteceu que aos 40 anos, ao mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme todas as coisas que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que derrotou Zion, rei dos amorreus, o qual habitava em Esbom, perceba que ele vai dando os lugares, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés resolveu declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus falou-nos em Horebe, haveis estado durante bastante tempo neste monte. Voltai-vos e ide ao monte do Amorreu, e a todos os lugares na Arabá, no monte, nos vales, no Neguebe e à costa do mar, na terra do Cananeu, e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Até o grande rio, o Eufrates. E aí, se você ler todo o livro de Deuteronômio, ou seja, seguir essa sequência, você vai perceber que ele não anda nem se movimenta aleatoriamente.
Tudo é programado e ele sabe tal lugar, tal momento. Foi assim que o Senhor fez, foi assim que o Senhor nos levou e nos tirou daqui, nos moveu para ali. E ele sabia muito bem que estava sendo guiado por Deus, sim, mas ele sabia muito bem quem era, como buscar, por exemplo, saber dos habitantes da Terra Prometida e já se antecipar quanto às informações de que tinham gigantes lá, como aconteceu em Números 13, Números 14. Então isso é muito constante, essa movimentação. Você não vai perceber isso no Êxodo e em Números, porque, claro, o livro de Números vai dando aqui uma sequência, Êxodo também, dos acontecimentos, mas o que eu estou dizendo é que parece que uma coisa aqui vai acontecendo, outra ali vai acontecendo, e porque a gente lê um texto para trazer uma mensagem isolada, a gente acaba não entendendo a dimensão e a conexão entre um fato e outro, entre um tempo e outro, entre uma passagem e outra. Mas, quando você lê o livro de Deuteronômio, você percebe já de início que tudo estava bem programado na mente, no entendimento de Moisés. Talvez boa parte disso veio pelo fato de que Moisés encontrou um homem, se não me falha a memória, chamado Hobab. Se não me falha a memória. Eu já preguei sobre ele esses dias aqui com vocês, mas faz um bom tempo. E ele serviu de guia para o povo, de instrumento, porque ele trouxe algumas orientações a Moisés e ao povo, principalmente a Moisés, sobre algumas questões ligadas aos caminhos e ao deserto. Mas, no mais, ele mesmo vai agir para poder colocar essas coisas em pauta em um lugar. Então essa movimentação dele é uma movimentação extremamente pensada, projetada, cada passo, cada caminho, cada lugar. Sim, até no texto que eu li do capítulo 20, a Bíblia diz, chegando os filhos de Israel, toda a congregação a tal deserto, o deserto de Zin, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E aí vai dizer o que aconteceu ali. Mas por que eu estou falando isso? Desse Moisés programado. Porque é um Moisés que durante um bom tempo vem vivendo essa caminhada no controle. Sabendo onde vai pisar e, claro, não sabendo que tipo de provisão virá. Mas sabendo que vai pisar em alguma coisa. Vai ser revelada, vai acontecer, vem como mover de Deus, ainda que às vezes na narrativa de Êxodo e Números não pareça, mas isso é perceptível na narrativa de Deuteronômio. A gente percebe Moisés nesse movimento. Nós percebemos ele neste movimento, nessa movimentação, totalmente envolvido com essa movimentação que o leva constantemente a estar sendo usado por Deus para o povo e também vendo os milagres de Deus no meio do povo. Só que quando o povo fala contra ele, Moisés perdeu aqui o controle. Então o que é que ele tem a nos ensinar? É algo que vai servir para a nossa vida. Porque eu já citei os 2 primeiros pontos lá no início. E olhando para o texto, a gente consegue aprofundar um pouco mais. Porque Moisés lida com a situação de morte, lida com a falta de água. Mas em terceiro lugar lida com o povo agindo e falando contra ele e contra Arão. É algo que se esperava nesse momento? Não, porque ninguém esperava que se dissesse não à água. E ainda mais chegar como chegaram. Olha, Moisés, não há água e tem mais, a gente quer te dizer isso aqui. E o que é que vocês querem dizer? Vocês querem dizer que se não tem água a gente vai morrer. E vai morrer o nosso gado, os nossos animais. A nossa base de sustentação vai morrer.
nossa base de sustentação futura, vai morrer. E eles vão descobrir que não. É que querem fazer uma pressão sobre quem já está pressionado. Então aqui, a princípio, nós temos aqui como ponto principal um tempo de luto na vida de Moisés. Um tempo da perda da Miriam, que abre portas para outras situações se apresentarem. Se Moisés não é um homem, como eu falei, com as características que eu falei anteriormente, ele dificilmente suportaria isso aqui. Porque as pessoas estão falando contra ele. Em um momento que é um momento para ele de luto, porque ele viu a irmã morrer. Miriam, diz o texto, morreu. E com a morte de Miriam, o que resta? Com a morte de Miriam, o que fica? Com a morte de Miriam, o que sobra? Sobra caminho, estrada, jornada pela frente. Ou o que resta? Jornada pela frente, caminho pela frente. Com a morte de Miriam, o que resta? Uma jornada, um caminho pela frente. Só que é difícil seguir, sem considerar as dores que o luto causa. E aqui é onde eu penso que há uma pancada no coração de Moisés. É muito forte perder Miriam. Só que aqui a gente aprende para que nos dias de luto, nos dias de perdas, a gente possa, no mínimo, se dar a chance de ver o Senhor agindo, ver o Senhor operando, ver o Senhor trabalhando, avivando o nosso coração para que a gente lide com as novas questões, enquanto Ele resolve já as antigas questões. E eu estou falando isso aqui porque tem pessoas que, ao me ouvirem, no mínimo, se elas fossem falar, elas diriam: pastor, enquanto eu estava focado em uma coisa, surgiu essa outra. E eu não sei o que fazer. Deus te dará saúde, força, graça, Deus te dará coragem, vigor, ânimo, mas Deus também te dará muita sabedoria. Você vai saber o que fazer. Não vai faltar direção nem a você, nem a seus filhos, nem a sua casa, porque o futuro da sua família e da sua parentela e daqueles que você ama já está estabelecido e traçado. E Deus será engrandecido. Deus será exaltado nisto. Deus será glorificado nisto. Então Deus vai pegar as velhas questões aqui e vai dizer para Moisés: Moisés, levanta aí para resolver as novas, porque das antigas eu resolvo. Aquilo que já é passado, mas que dói ainda, aquilo que foi perda e dói ainda, aquilo que foi a partida de alguém e dói ainda, o Senhor está deixando claro para você que Ele pode, neste dia, começar a fazer isto mudar na história da sua vida e transformar-se em algo totalmente resolvido pelo Senhor e que esteja resolvido para a glória de Deus. Que Deus pegue o seu passado e lance no mar do esquecimento, que Ele sepulte, que você viva uma nova esperança, uma nova jornada, uma nova vida. É claro que para Moisés ir em frente, ele vai ter que romper isso aqui, porque além do luto, tem gente dizendo: faltou água, acabou a água, não tem água, a gente vai morrer. Então é uma pressão muito grande. É uma pressão muito grande. Só que ele precisa ver isso do passado, ou seja, esse luto vencido, este tempo de tristeza vencido,
as coisas que açoitam o seu ser vencidas. Ele precisa ver isto tudo vencido para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Porque se ele vê isto vencido, em vez dele ficar chateado com a pressão, ele vai a partir dessa vitória entender que Deus lhe dará força, que Deus lhe dará graça, que Deus lhe dará sustento, que Deus lhe dará ânimo, que Deus lhe dará poder, que Deus manifestará sobre ele a sua glória. E ele vai viver um tempo realmente muito precioso, glorioso em Deus, debaixo do seu cuidado, da sua proteção, da sua exaltação. Onde quer que você esteja nesse momento, o convite a princípio é para você vencer esse luto, vencer a tristeza das perdas, vencer a aflição causada por tudo que morreu. E você teve que prosseguir, para que a partir de agora você comece a se ver como alguém que tem respostas da parte de Deus, para aqueles que estão dando voltas ou aqueles que estão perdidos no caminho, olhando para você e dizendo que não tem água. Porque se você vencer isso, seu coração estará fortificado, fortalecido para superar o desafio da falta de água. A Bíblia diz: não havia água para a congregação. Logo depois da morte de Miriam, aparece uma dessa. Tem gente que vive isso, às vezes passou por uma coisa ou outra, e vem uma série de coisas às vezes acontecendo, que é para cansá-lo, desgastá-lo, sabe, deixá-lo exausto, mas o Senhor ainda é a sua força, o Senhor ainda é a sua esperança, o Senhor ainda é a sua alegria, o Senhor ainda é a sua esperança, e Ele vai te ajudar a sair disso mais forte, mais firme, mais equilibrado, com paz no ser, e Ele vai te conduzir pelo caminho das grandes alegrias e vitórias que Ele tem para a sua vida, te dando vitória nesse passado e te fazendo prosseguir, enfrentando os desafios desse presente para viver um novo futuro. Entendendo essa parte, Moisés fortalece o coração. Como é que isso acontece? Quando o texto deixa claro que Miriam morreu. Quando isso acontece? Quando o texto no capítulo 20, verso 1, na última parte diz: e ali Miriam foi sepultada. Aqui é uma atitude de Moisés e uma atitude dos que estão ali, dizendo assim: de Miriam vamos carregar as memórias e as boas lembranças de como Deus a usou em muitos momentos, de como ela esteve cheia da graça de Deus em muitos momentos. Mas é só isso. Não vamos ficar presos a uma realidade de um corpo estirado num caixão que deixou um vazio muito grande na vida daquele que perdeu e daquela que perdeu. Moisés decide sepultar. Isso aqui já começa a te jogar para frente. Por quê? Primeiro é você quem diz: eu quero sepultar esse passado. Isso que acaba com o seu coração, você precisa colocar isso. Mas é você que diz primeiro: eu quero. Segundo, é você que age, porque a Bíblia diz que ali foi sepultada. Alguém sepultou. Alguém sepultou. Tem que ter uma ação. Terceiro, uma vez que ela é sepultada, Moisés já pode olhar para frente e dizer: eu vou seguir o caminho e vou seguir
no caminho e não vou me deixar abater nesse caminho, porque eu sei que os desafios que estão pela frente, assim como eu venci a dor da morte de Miriam, eu vou vencer o que está pela frente. Então aqui, depois dessa introdução, comece a pegar essa palavra para a sua vida. Porque você é alguém que está agindo para sepultar, para deixar essa história e este passado dentro da sepultura. Então continue se movendo e olhe para frente. Seu coração é fortalecido quando você sepulta, quando você encara de frente e diz: chega, não vai me machucar mais nem me matar mais. Quando você diz: chega, eu vou viver o plano, eu vou viver o propósito, eu vou viver o desígnio, eu vou viver as determinações de Deus. Chega. Cantei com Miriam, orei com Miriam, preguei junto de Miriam, mas eu vou prosseguir. Se você já está dizendo isto nessa manhã, muitas amarras já estão sendo dissoltas, muitas coisas já estão sendo quebradas aí, e muito da graça de Deus está sendo liberado sobre a sua existência nesse dia. Rompe com essa memória de morte e de luto, porque se curtiu e se viveu e agora se chorou e sofreu durante um tempo. Você tem que olhar para frente e ir adiante. Você fortalece o seu coração para isso, e uma vez que seu coração está fortalecido, você tem da parte de Deus o que dizer. Enquanto alguns pensavam que estavam pegando Moisés vulnerável, enfraquecido e abalado, Moisés já estava sendo renovado por Deus. E o Moisés que eles vão encarar aqui é um Moisés mais firme do que antes, mais animado do que antes, mais motivado do que antes, com perda, com tudo. Por que isto acontece? Porque se decide no coração: eu vou em frente e eu vou viver. Vou continuar, vou respirar, vou sonhar, vou projetar. Você precisa fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos. E na medida que precisamos, muita coisa da parte de Deus muda e mudará sempre, porque você começa a romper com o que podia te bloquear, para não ver mais nada, para não desfrutar mais nada, para não, não experimentar mais nada de Deus. Só que Deus está hoje colocando com você na sepultura o que tem que ser colocado, porque você tem coisas para viver ainda. A Bíblia diz que eles chegam contra Moisés, falam contra ele. Moisés sabe que o que eles estão falando tem por base não ter água e mais alguma coisa. Mas Moisés já havia se acostumado, ou havia já lidado com muitas vezes com isso, com essa pressão, com a ingratidão, com tudo. Só que chega um momento que ele diz: peraí, eu vou fazer alguma coisa. O versículo de número 3 diz que nesse momento o povo contendeu com Moisés e começou a falar do passado, Moisés querendo sepultar esse passado que não era tão longe assim, porque era uma história recente. Mas era uma história recente que deixou Moisés com coisas para resolver. Então o povo vai trazer o passado e Moisés diz: isso não vai funcionar comigo. Por que eu digo isso? Porque ele não vai nessa.
Ele não cai aos pés do povo chorando, ele não se joga, não, ele sofre o que tem que sofrer. Poxa, perdi Miriam. Mas eu vou encarar o que vier pela frente com coragem, com ousadia e com a mesma fé que eu tive. E Deus me dará vitória nisso. Deus será honrado nisto. Deus será aquele que vai aparecer no meio disso. Eu tenho certeza que quando a gente crê dessa forma, Deus aparece. Não havia água e eles disseram a Moisés: nós estamos contendendo contigo. E começaram a falar: não há água e era melhor, e começam a trazer o passado de volta. Moisés, que já quer sepultar o Senhor, já sepultou Miriam. E já havia vivido essa experiência de ter que enterrar o passado. Ele tem que tomar a decisão de não se envolver nisso. Ou seja, dando atenção demais à ênfase que alguém está fazendo sobre esse passado. E eles aumentam o nível, né? No verso 4 eles dizem: por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morrêssemos ali? Estão aumentando o nível. E a pressão vai subindo no verso 6, no verso 5, no verso 6, vai subindo. Até que chega um momento que Deus olha e diz: eu vou tirar Moisés disso. Porque Moisés está saindo do luto, já com uma necessidade dessa. E eles estão aí gritando contra ele: eu vou descer. E Deus desceu. Deus se revelou. A Bíblia diz que Deus falou a Moisés. E quando fala a ele, Moisés fica totalmente rendido diante de Deus. Então está dito assim: e o Senhor falou com Moisés. É isso que me chama a atenção, porque ele fortalece o coração dele e logo se abre para ouvir a voz de Deus. Além de ouvir a voz, há instruções que são dadas e ele recebe essas instruções e compartilha. A Bíblia diz que ele se colocou no verso de número 6 aí, na última parte, debaixo da glória de Deus. E a glória do Senhor lhes apareceu. Ele ficou totalmente à mercê da glória de Deus. Quando isso acontece, o texto diz no verso 7, agora lemos: e o Senhor falou a Moisés, verso 8: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha diante deles, e dará sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber, e a congregação e aos seus animais. Deus disse a ele: Moisés, uma vez que você sepultou Miriam e as questões vieram, elas não são questões mais suas, elas são minhas, mas é você quem vai se mover nelas aí e eu vou lhe dar vitória. Agora, para isso, faz o que eu ordeno. Para isso, considera estar envolvido com a minha glória. Para isso, mergulha nisso tudo que eu estou te falando. Vive e respira a minha glória, irmão. Deixa ela fluir aí. Deixa esta glória aparecer aí. Deixa esta glória se revelar aí. Porque se ela se revelar, muita coisa vai começar a manifestar-se de bênção sobre essa situação. Mas por último aqui, Deus diz, no verso 8, falai a rocha diante dele,
Porque Paulo diz que essa rocha era Cristo. E eu não quero aqui me ater ao fato de Moisés falando, ferindo a rocha, não. Eu só quero que você perceba que Moisés tinha onde buscar. Preste atenção. Vou repetir. Moisés tinha onde buscar. O que é uma questão para a minha vida, o que é uma questão para a sua. Porque às vezes a gente diz, eu não tenho onde buscar. Mas tem. Porque por mais deserto que seja o lugar, e por mais apertada que seja a situação da sua vida, eu preciso dizer a você nesta manhã que a rocha está aí. Se você alcançou equilíbrio, alcançou paz, se você tem deixado o Espírito Santo fluir na sua vida e está envolvido com esta ação e esta unção do Espírito Santo na sua vida, te dando condição de se mover, como eu falei aqui, principalmente se colocando debaixo da glória de Deus ou permitindo a glória de Deus se apoderar da história da sua vida, então pega esta palavra. A rocha está aí. E você tem de onde tirar, porque Deus disse, e lhe tirarás. Você tem de onde tirar. Aqui com essa palavra eu estou dizendo a alguém que se seu coração está fortalecido, você não está fortalecido apenas para vencer o mundo. Você está fortalecido para chamar as águas. Estou sentindo a presença do Todo-Poderoso. Você vai chamar as águas. Deus está cercando, Deus está sacudindo, Deus está movendo. Deus está trabalhando, Deus está movendo. O nome dele será glorificado. Porque a rocha está aí. Moisés abriu o mar e não tinha água para dar, segundo ele. Não havia água. Deus disse, deixa. Quem está envolvido, Moisés, com essa busca de paz, tranquilidade, quem está envolvido com esta glória, Moisés, jamais vai terminar na sequidão. Eu não deixarei a morte de Miriam se transformar na morte de todos. Eu vou interromper, porque foi Miriam morrer e abriu-se isso aí, ó, essa coisa de não ter água. Mas agora eu entro nessa história, diz o Senhor, e coloco as minhas mãos nessa história. E Ele está colocando para dizer a mim e a você. Pega essa palavra. A água vai jorrar. Eu não quero aqui discutir se Moisés feriu, falou, feriu, porque isso dá uma discussão muito grande. O que eu quero, na verdade, é pensar que a água jorrou. Jorrou para quem duvidava, jorrou para quem não acreditava, jorrou para quem esculhambava, jorrou para quem falava contra. Mas Moisés permaneceu de pé e viu a água jorrando. Deus está fazendo algo na sua vida. A rocha está perto. Fique firme. Confie.
É menor e ovônica da galáxia. Eu estou falando com alguém. Você não vai ficar no luto, não vai ficar no choro, não vai ficar no chão, não vai ficar no sofrimento, não vai ficar no aperto, não. Deus coloca um ponto final hoje nisso. Ele te convida hoje para se envolver com a glória, com a rocha. Porque a glória ajuda a sepultar. Mas a rocha lava, limpa, porque ela jorra água. E a água limpa, a água lava, a água renova. A água diz que Deus não te deixou em crise nem vai te deixar. Porque os planos dele são de vitória para a sua vida nesta tarde. Guarda esta palavra no coração e fale com a rocha, porque ela está aí. Não cessou, não terminou. A tua história não acabou e nem acaba no luto. Você vai sair disso para ver as águas da rocha jorrando. Pai Celestial, obrigado por esta manhã na tua presença. Continua com os teus filhos, guardando e cuidando de cada um. Muito obrigado pelas coisas que o Senhor fez, falou e ministrou ao nosso coração. Nos dá graça, saúde, força e vida para continuarmos anunciando a tua palavra e vivendo o teu plano a cada dia. Cerca cada homem, cada mulher e dá uma tarde de bênção, Pai. Abençoe o culto das 18 horas hoje que teremos, onde estaremos adorando e louvando o teu nome. Visita-nos, Pai, com a tua presença, que já está em nós, mas traz a tua glória sobre nós. Aviva-nos, enche-nos. Senhor, cuida de nós e nos ajuda no caminho a continuarmos vendo além do que querem que a gente veja. Porque a tua glória de Deus, ela está sobre a nossa vida. E a água vai jorrar. A água já está jorrando, porque tu tens pressa nisto, e o teu nome será glorificado. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco, que Ele te cerque de bênção, de graça, de força, que você esteja em todo o tempo amparado, em todo o tempo confiando nele, porque Ele é maior do que tudo na sua vida. Hoje à noite, 18 horas, estamos juntos meditando na palavra, adorando a Deus. Se você quiser e desejar participar, seja bem-vindo. Se você vai estar em alguma congregação, na sua congregação, seja abençoado, viva um culto glorioso lá. E se chegar dentro de um horário que a gente esteja ao vivo, entre e participe com a gente, tá bom? Que Deus abençoe você e guarde essa palavra, porque o tempo do luto findou para abrir a porta da glória de Deus sobre a sua vida e para te conduzir para uma revelação extraordinária. A rocha está aí e tem água para oferecer. Deixa a água jorrar. Faz alguma coisa e deixa a água jorrar. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.